Veja no ICL Notícias, segunda edição. É melhor já ir se defendendo. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Vence prazo para Bolsonaro e outros denunciados por tentativa de golpe apresentarem suas defesas prévias no STF. De olho nos preços. A mobilização do governo Lula para conter a inflação dos alimentos. O agro revoltado contra Trump. Empresários dos Estados Unidos reclamam de tarifas e dizem que o Brasil sairia vencedor numa guerra comercial. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo em todos os nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora e na Pop TV para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul também. Já estamos a postos, Chico Sá e hoje Juliano Medeiros por aqui. Por motivos que a gente já conta em breve. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico. Boa noite, estar querido. com vocês de volta. Estamos a postos, né? Essa final de semana de carnaval. Hoje respirando, com as sinapses no lugar. Funcionando já. O som do bloquinho já passou. O som do leque na orelha também. O som do leque, o vrá do leque já passou, então agora é pra valer. Muito bom. Agora não tem mais desculpa. Já estamos preparados para São João, né, Chico? Já sintonizados com o calendário aqui, das festas populares do Brasil. devidamente xadrezinhos. São João, viva São João. Estão sintonizados aí, Total. já com São João também, eu adoro, inclusive. Mas festa. olha, a gente está aqui hoje com uma bancada um pouco diferente, estão perguntando já, né? Porque no nosso chat já perguntam, e aí, cadê o Rodrigo Viana hoje? Gente, o Rodrigo Viana não está de folga, ele estava trabalhando muito, na verdade. Aqui já tem gente com... tá de ressaca do carnaval, não, calúnia. Que é isso, tá gravando um novo piloto de um programa que vai ao ar e olha, a gente estava acompanhando antes do ICL Notícias segunda edição começar, a gente estava lá na redação, né, Juliana, Chico, e olha, vem aí uma estreia que é o ICL Urgente com o Rodrigo Viana a partir das 5 horas. Então, na segunda-feira, a gente já vai poder acompanhar. E ele estava lá gravando o piloto, então a gente estava acompanhando tudo. Tá quente o programa, hein? Tá muito bom. Fala ali direto da redação, tem aquele ar do que acabou de acontecer mesmo, muito bom. Hard News. É um pouquinho Total. antes do ICL Notícias e é justamente notícias mais quentes do dia, depois do ICL Notícias segunda edição, entra na rabeira já com as análises. Então, 5 horas da tarde a gente tem a estreia do ICL Urgente na segunda-feira e na sequência a gente tem o ICL Notícias segunda edição. Então é por isso, gente, que o Rodrigo Viana não está aqui. E eu reforço que o ICL Notícias segunda edição vai começar mais cedo. Então... 5 horas... 5h30. 5 horas vem o... 5, Rodrigo abre ali. Isso. 5h30, esta bancada... estará reunida. É isso Prime mesmo. time do ICL. Muito Bom demais, né? Então, mas não é só isso não, viu, Chico? Tem mais, eu sei que tem mais. Terça-feira, então a gente está falando a partir de segunda. Na terça-feira, a gente tem outra estreia, que é o Precisamos Conversar, com a Juliana Baroni, e tem comentários também da Açucena, que eu amo, Márcia Tiburi, uma filósofa incrível, a Nina Silva. Gente, é um elenco incrível, e a Sara Zara também. Então, uma bancada só de mulheres, né? Então, eu tô feliz demais de fazer esse anúncio aqui. Tava na hora, ICL, né? Pô, bom demais. Com mulher, fico muito feliz aí. Precisamos conversar, a gente tá vendo já a carinha dele, né? Mas dá pra pressentir que vem coisa boa e papo de, assim, alto nível, altíssimo nível das nossas mulheres. Vem coisa boa. Mas vamos nessa falar de notícia também. Bora. A gente está fazendo estreias aqui, mas o Brasil e o mundo estão se movimentando muito, né, Juliano? Lá em Brasília, a coisa tá pegando fogo de novo, passou o carnaval e a coisa voltou com tudo. Acaba daqui a pouco, aliás, à meia-noite,
para ser mais exata, o prazo para o Jair Bolsonaro e outros também que foram denunciados lá no inquérito do golpe apresentarem essa defesa, que é uma defesa prévia ainda, no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes também com o Guilherme Amado e a Carolina Brígido, mas a gente já está aqui se movimentando nessa expectativa, né? É isso. O Bolsonaro pediu para que a sua defesa tivesse mais tempo para ser apresentada. Essa defesa, só para lembrar, né, Chico, é a defesa prévia, ou seja, são os argumentos iniciais que ele agrega ao processo, depois ele vai ser ouvido, ele vai dar depoimentos, ele vai poder adicionar outras informações. Então é óbvio que num caso envolvendo um ex-presidente da República, o direito de defesa, como já tivemos a tragédia que foi a perseguição judicial contra o Lula na Lava Jato, o direito de defesa dessa vez vai ser devidamente respeitado para que não se tenha depois anulação de processo, coisa do tipo. Então, nós vamos ter o Bolsonaro com o prazo para entrega da defesa prévia vencendo hoje, e ele pediu, Gabriela, apenas 83 dias. Só isso. Só mais, porque não estava pronta a peça, Chico Sá, e ele precisava de mais 83 dias para sua defesa. Óbvio que o Procurador-Geral da República, o Gonê, rejeitou o pedido, então, portanto, acaba hoje o prazo para a defesa prévia. Pô, não, e agora, não é aquela defesa detalhada, é um arrazoado ali mínimo de, olha, não cometi isso que estão dizendo e pronto. Mas o Bolsonaro segue dizendo que vive numa ditadura. É isso. Aí eu pergunto, que ditadura é essa que o cara vai dar rolê nos mares de Angra dos Reis, de jet ski, que o filho vai para os Estados Unidos cometer crime de lesa pátria, né? Junto ao governo Trump? Que ditadura é essa? Essa é a narrativa, né? Que eles vão assistir agora, a narrativa de que Bolsonaro não teve direito à defesa, de que é vítima de uma perseguição político-jurídica, de que o Brasil vive um regime de exceção. Essa vai ser a narrativa, no mundo da fantasia que eles vão construir, coisa que ninguém da esquerda disse quando Lula foi preso por uma acusação completamente estapafúrdia de ser dono de um triplex que não estava no nome dele, onde ele não tinha morado, de um sítio que ele não estava no nome dele, que ele ia visitar aos finais de semana, que era de um amigo. Quer dizer, isso levou um ex-presidente da República à prisão, sem nenhuma prova. Né? E a prisão com coercitiva, uma prisão antes de transitar nada. Já foi... em segunda instância, condenação em segunda instância. Exatamente, então completamente diferente. Você vê o... E ninguém falou, Chico, que aquilo era uma ditadura, bom lembrar, né? Não. Ninguém falou. Em momento algum, seguiu o jogo. Exatamente. Se defendendo... fazendo, claro, discursos políticos fortes e segurou a onda. Resistência lá naquela praça, lá na frente da prisão em Curitiba, e fomos jogando o jogo. Claro. Democrático. Claro. Agora, ditadura. A ditadura é do ídolo dele, do Ustra, torturador. A gente teve acesso ao relatório da Polícia Federal com vastíssima prova, né, quantidade de prova ali no relatório da Polícia Federal, apontando, inclusive, que foi tudo arquitetado, um plano para assassinar o presidente Lula, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. Então, não faltam ali evidências e provas, né? Evidências não, mais que isso, provas da Polícia Federal, que foi compilado em mais de 200 páginas. Então, é um documento ali que quem se interessar também pode. A gente está todos os dias trazendo informação a respeito disso, né? Pegando trechos, já fizemos isso aqui longamente no ICL Notícias. Então, a gente volta a falar a respeito disso, como é que está essa história. O próprio advogado do Bolsonaro, durante o Carnaval, falou que já tinha tudo pronto para apresentar. A gente tem visto umas movimentações ali na extrema-direita também que apontam já qual é a linha de defesa do próprio Bolsonaro. Então, a gente vai acompanhar a partir daí. E tem outra coisa, né? Falando de movimentação em Brasília, o presidente Lula também está reunido agora com ministros, empresários, para discutir as medidas sobre o preço dos alimentos, que é o grande calcanhar de Aquiles do governo nesse momento, né, Ju? É isso. Nesses últimos 5 meses, o IPCA, né, que é o índice que mede, né, os preços do consumidor, bateu 5,5% em 5 meses. É mais do que toda a inflação do ano passado, que foi 4,83%. Então, é preocupante para o governo. Se só nos alimentos a inflação já ultrapassa nos últimos 5 meses o que foi a inflação do ano passado inteiro, no agregado de todos os preços no país,
podemos ter um cenário esse ano bastante preocupante. Então o governo está atuando, há uma série de medidas que são possíveis, a gente vai comentar isso aqui no ICL também, né? Quer dizer, o governo vai anunciar o que vai fazer, mas tem o problema da oferta, tem o problema da demanda, tem algum nível de regulação dos preços que pode ser feito recompondo os estoques, enfim, muita coisa que o governo pode fazer que certamente está na mesa do presidente Lula em debate hoje com o ministro da Fazenda, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, certamente com o ministro da Fazenda, porque tem aí políticas tributárias, fiscais que também podem entrar no jogo, né, Chico? Vamos ver o que vai sair dessa reunião. O que tinha que haver era essa resposta imediata, tem que responder a isso. Tem que estar de plantão com a feira, com quem vai no supermercado, mesmo sabendo que tem questão climática pesada nisso, claro, que tem essa nova ordem do mundo com o gerente Trump aí, com tarifa para cá, tarifa para lá, derruba, tá valendo, não tá valendo, todo dia essa novela. Tem uma série de circunstâncias que acabam interferindo nesses preços. Mas o governo tem que dar uma resposta política, tem que estar ali e dizer para a dona de casa o que está acontecendo. É isso. Não pode deixar barato. Quer dizer, tem que deixar barato. Boa, Chico, ele nunca deixa a boteca cair. As palavras. Impressionante. Não, e aí, a partir dessa reunião que está sendo feita, estão sendo apresentadas essas alternativas, essas medidas para o presidente Lula, a gente pode ter até, eventualmente, um pronunciamento do presidente Lula, então a gente está aguardando para ver o que vem a partir dessa reunião. E aí, sim, a gente entra no cenário internacional, né, meninos? Vamos lá? Porque Donald Trump não deu descanso para a gente nem no carnaval e continua, né, essa política externa, que é a política do caos do Donald Trump. Começou a incomodar até gente mais poderosa nos Estados Unidos. A gente estava meio que esperando o momento que isso ia acontecer, né, Chico? A gente fala sobre isso aqui. Eu tinha observado que ele tinha falado muito dos fazendeiros, meus amados fazendeiros, amo vocês. Sabia que tinha alguma coisa aí. Hoje a gente fica sabendo, né, que há uma gritaria já no campo dos Estados Unidos em relação ao governo. Todo mundo já alertou que, olha, não tá bom para eles, não tem uma política definida, todo dia anuncia uma tarifa para cá, tarifa para lá e nada resolvido. Lá tem a questão da gripe aviária que está pegando forte também nesse segmento. Tanto que outro assunto que ele martelou muito no discurso dele, foi até engraçado, foi cômico, assim, que ele ficava falando do preço do ovo e culpando o governo anterior, o Biden. O ovo é do Biden, sabe? Quando assim, as galinhas são tuas, Biden. Então, e hoje começou um protesto mesmo do campo, e não vai ser moleza, não vai ser esse espetáculo diário fácil não para ele. O Jamil Chad está chegando aqui para contar para gente essa história, que o agronegócio está bem chateado com o Donald Trump, mais especificamente os produtores de soja, né, Jamil? Boa noite para você. Boa noite a vocês todos, muito bom ver aqui esses amigos aí do outro lado, porque, sinceramente, como você colocou, Gabi, aqui o que nós temos é muita confusão. Eu vou tentar resumir essa questão aí da soja americana, porque não é só a soja americana, é o campo, basicamente, o agronegócio americano, que votou massivamente por Donald Trump e agora está absolutamente enfurecido. Então vamos só entender. Donald Trump, então, colocou inicialmente tarifas sobre o México, Canadá e China. Aí esses países retaliaram, só que eles retaliaram de uma forma extremamente inteligente. Eles não foram lá, Gabi, colocaram taxas sobre tudo. Não. Eles colocaram taxas sobre produtos americanos de setores que apoiaram Donald Trump. Então, setores, obviamente, como o da agricultura, mas também outros segmentos de estados que tinham uma relação muito próxima com Donald Trump. Então, coisas, vamos dizer assim, mais, eu diria, menos substancial para a economia, como o whisky de Tennessee. Claro, Tennessee é um estado que apoiou massivamente o Donald Trump, mas também, justamente, a soja americana. A soja americana, que é o maior produto agrícola vendido pelos Estados Unidos no mundo. E aí o que aconteceu? Essa é a parte, voltando no discurso que o Chico citou. No discurso, Donald Trump falou o seguinte: olha, meus amigos agricultores, eu amo vocês, etc.
vocês vão ter mais chance de vender internamente no mercado americano. Aí, obviamente, os agricultores ficaram enfurecidos, porque, olha, soja tem um limite para o quanto você pode vender internamente para o seu próprio mercado. Claro que o grande mercado é a China. E, ao ficar barrado, basicamente, da China, o que é que os agricultores americanos falaram? Sr. Trump, nós vamos perder mercado para quem? Para o Brasil, para a soja brasileira. E aí, claro, um mal-estar muito grande. Esse mal-estar, Gabi, vai além, porque não é só o mercado chinês que, eventualmente, a soja americana pode perder. Olha só o que aconteceu. Quando o Canadá, então, coloca retaliações contra os Estados Unidos, ele coloca nos produtos que ele sabe que vai afetar. Quais são esses produtos? Aquela matéria-prima que faz os fertilizantes para os produtores agrícolas americanos. Olha que inteligente. Então, o produtor de soja nos Estados Unidos, do dia para a noite, ficou sem o mercado chinês e com o seu fertilizante mais caro, ao mesmo tempo. Né? Ou seja, foi, obviamente, algo consertado, obviamente, algo que era para machucar. E agora, à meia hora, literalmente à meia hora, Donald Trump anuncia que está adiando as tarifas para o México e Canadá por mais um mês. Deu mais um mês de prazo para negociar. Claro, ele está sendo pressionado, claro, pelos líderes internacionais, mas acima de tudo, pelo mercado financeiro, que caiu, pelos empresários, pela sua base na agricultura e no setor industrial e, claro, pela população que está dizendo, opa, lembra aquela história que você falou que você ia reduzir os preços de tudo nas primeiras 24 horas? Não está acontecendo. Claro que não está acontecendo, ele está indo na direção contrária. E só para completar aqui, Gabi, algo muito curioso aconteceu outro dia, que o Chico certamente faria uma coluna, uma crônica espetacular. Donald Trump manda uma das suas secretárias ir à televisão, no caso a Fox News, que é o braço, vamos dizer assim, de comunicação do governo de Donald Trump, para dizer o seguinte: esse negócio do ovo caro, Chico, tem solução. Qual que é a solução que ela apresentou? Você criar umas galinhas em casa. Entende? Muito e aí bom. Isso virou uma piada, obviamente, nos Estados Unidos, porque você pode até criar as suas galinhas, mas isso não vai resolver o problema nem do abastecimento e nem da inflação sobre o ovo, que não é sobre o ovo, é sobre o mercado de uma forma geral. Ô Jamil, tinha uma reunião Muito marcada bom. também com o vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, com um funcionário ali, o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Essa reunião está acontecendo, vai acontecer, porque também aqui, né, a gente está tendo uma discussão importante no governo federal a respeito da do nosso preço dos alimentos. Então, queria saber como é que está essa história aí, né? É uma primeira reunião, o Geraldo Alckmin, ministro e vice-presidente, está tendo uma reunião neste momento, inclusive, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, para um primeiro contato. Evitar que, eventualmente, no dia 2 de abril, que é quando entra em vigor essas tarifas, o Brasil possa estar incluído e, claro, afetar, por exemplo, o setor do etanol ou qualquer outro setor da economia brasileira. Quais são os argumentos do governo brasileiro para tentar evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos? O primeiro deles, nos últimos 10 anos, o superávit acumulado dos Estados Unidos com o Brasil foi de 200 bilhões de dólares, só no setor do comércio de produtos. Nós não estamos falando em serviços, em streaming, em pagamento de royalty, nada disso. Só em fluxo de bens, ou seja, aquelas coisas que ele coloca no container, transfere de um país para o outro. Nós não estamos contando nada mais do que isso. Só isso, o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil é de 200 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Então, se tem alguém aqui que poderia reclamar, é justamente o governo brasileiro, né? Então, esse é um primeiro argumento. O segundo argumento em relação às tarifas. A média tarifária que o Brasil cobra sobre os produtos americanos é de apenas 2,7%. 2,7% é a média tarifária. E dos principais produtos vendidos pelos americanos ao Brasil, vários deles têm isenção de tarifas. Ou seja, é complicado falar de uma injustiça generalizada. Existe sim um capítulo importante, que é do etanol. O Brasil cobra 18% de tarifa ao etanol americano. Ali sim pode haver algum tipo de negociação. Mas a pergunta que o governo brasileiro se faz é outra. Não é só setorial, o etanol ou o setor automotivo, etc. Não. É o que é que os americanos de fato querem do Brasil.
Por quê? Porque, eventualmente, essa pode ser uma estratégia que o governo americano já usou com outros países para, por exemplo, tentar afastar o quê? A China do mercado brasileiro. Então, os americanos fizeram isso com o Panamá, ameaçaram, etc., e o Panamá foi lá e rompeu contratos com a China. Eventualmente, os americanos podem querer a mesma coisa do Brasil. Por isso, essa reunião de hoje é importante, para tentar começar a entender qual é a dimensão dessa possível crise que pode aparecer. Jamil, boa noite, meu irmão. Espero que você tenha tido um bom carnaval. Eu fiquei imaginando as galinhas, assim, andando pelo Brooklyn, pelo Queens, assim, as pessoas criando seus galinheiros nas sacadas dos seus edifícios. Realmente é uma ideia genial. Mas eu quero te perguntar o seguinte: a gente começa a ver o populismo do Trump, o populismo de extrema-direita, que é essa coisa de mobilizar o tempo todo, criar um inimigo, começa a cobrar o seu preço. Você explicou muito bem, quer dizer, o Trump disse que vai colocar tarifas nos produtos que vêm de outros países com a desculpa de que, ao fazer isso, ele vai proteger a indústria nacional, os produtores nacionais, que vão poder ser mais competitivos em comparação com os produtores de outros países e vão poder vender mais no mercado americano. Agora, como você explicou muito bem, o mercado americano também tem limite, né? Nem todo mundo consome tudo que é produzido nos Estados Unidos, o que sobra vai direcionado à exportação. Você acha que essa política do Trump de tentar mobilizar e criar esse inimigo, né, em torno no caso especificamente da China e dos seus vizinhos mais próximos, Canadá e México, mas com ramificações para o Brasil, para outros países, pode começar a gerar algum tipo de fricção, de divisão nesse bloco que apoiou o Trump, ou ainda é muito cedo para falar isso? Meu caro, bom falar contigo. Olha, sem dúvida nenhuma isso já está acontecendo, não é que pode acontecer. Ela já começa a acontecer na agricultura, mas ela aconteceu também no setor automotivo. O setor automotivo chegou ontem para Donald Trump e disse: olha, se essa tarifa entrar em vigor hoje, é o carro americano vendido para o consumo americano que vai custar mais caro amanhã, não daqui a 6 meses. É absolutamente imediato, porque tem todo um fornecimento de peças, inclusive, que vem do Canadá e do México, que é para produção imediata. Então, o impacto seria imediato, inclusive, na inflação do primeiro mês completo, vamos dizer assim, de Donald Trump no governo. Então, não vai pegar bem. O próprio setor automotivo disse isso para Donald Trump. Donald Trump, então, entre aspas aqui, diz que aceitou o argumento das empresas americanas. Não é que ele aceitou o argumento das empresas americanas. Ele sabe muito bem que se isso der errado, é a sua principal bandeira de campanha eleitoral que vai para o espaço, né? E vai para o espaço numa velocidade muito grande. Nós já estamos vendo, como eu disse, então, na agricultura, uma irritação muito grande em relação ao Donald Trump. Eu digo isso porque não é só o setor da soja, é o setor do arroz, é o setor do milho, setores estratégicos na exportação agrícola americana. A gente, às vezes, esquece, mas o mercado americano, ele obviamente é grande, ele é obviamente poderoso, mas ele não é mais uma China. Para que a agricultura americana possa ter a receita que ela tem, hoje ela depende, como nós também dependemos de outros mercados, e aí principalmente da China. Se esse mercado aparece, não adianta você dizer, como ele disse naquele discurso, e que deixou os agricultores furiosos, não adianta dizer, gente, é só vender aqui domesticamente, vocês vão ganhar muito dinheiro aqui no país. Não, né? Isso não funciona. Juliano, só para completar a tua resposta, essa insatisfação, ela começa já a ser transferida para quem? E quem é que está sentindo primeiro essa reação? Os deputados republicanos. Por que os deputados republicanos? Você tem uma experiência parlamentar muito importante, você sabe que quem é que vai encontrar a Dona Maria, o seu José, na padaria, etc., etc., é o deputado que volta para a sua cidade, que vai fazer aqueles chamam town hall meetings, né? Os seus encontros, normalmente em algum tipo na biblioteca municipal, etc., vai encontrar com os seus eleitores para discutir os debates, os temas políticos do momento. Vários deles estão sendo
não agredidos fisicamente, mas atacados. Um deles ficou famoso essa semana, no meio do carnaval aí no Brasil. Obviamente ninguém viu aí no Brasil, mas ele teve que sair do town hall meeting dele, do encontro dele com os eleitores dele, porque os eleitores dele falaram: gente, isso aí, vocês não vão parar essa máquina que está destruindo empregos, etc, etc. Então, vamos dizer assim, a fricção, ela não está acontecendo só do setor privado, é também a dona Maria e o seu João, que estão ali batendo na porta do deputado falando: e aí? E aí, é para a gente continuar apoiando? É isso mesmo? E cadê aquelas promessas que no primeiro dia já ia acontecer isso, no segundo dia já ia acontecer aquilo, etc? Por enquanto, nada. Então, eventualmente, como eu vi um diplomata outro dia falando, é a primeira vez que a gente sente prazer, né, quando você vê que tem um fracasso real. Porque é muito triste no fundo também, né, Juliano? Porque, na verdade, é um fracasso, sim, de um governo populista, pelo menos inicialmente, mas é, acima de tudo, uma grande desilusão para um país que, sim, apostou naquilo ali como um resultado econômico. Essa foi a tentativa. É uma desilusão, sem dúvida nenhuma, para muitos deles que não estão vendo nenhum tipo de reação. Eu queria também aproveitar e trazer, ainda mudando um pouquinho de assunto, mas acho que na real está tudo misturado quando a gente está falando de taxação, né? Essa relação com o México, a Cláudia Sheinbaum, ela tem tido uma postura bastante firme desde o início da taxação do Donald Trump. E aí, ele agora, né, o presidente dos Estados Unidos, deu uma recuada, decidiu adiar essa imposição de tarifas ao México, que eu acho que também é um resultado de uma política muito forte da presidente do México. E ele elogiou a presidente mexicana, né, a Cláudia Sheinbaum. Então, bastante importante a gente trazer o que ele escreveu na rede social, o Donald Trump. Depois de falar com a Cláudia Sheinbaum, concordei que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre nada que se enquadre no acordo. Aí ele está falando, né, no acordo, o USMCA, para dar aqui todas as letras. Esse acordo é do dia 2 de abril, fiz isso com uma acomodação e por respeito à presidente Sheinbaum. Nosso relacionamento tem sido muito bom, estamos trabalhando duro, juntos na fronteira, tanto em termos de impedir que estrangeiros ilegais entrem nos Estados Unidos, quanto da mesma forma conter o fentanil. Obrigado à presidente Sheinbaum por seu trabalho duro e cooperação. Ele tem cobrado muito o México sobre essa questão do fentanil, acusando que o México ali, as fronteiras, né, precisam fazer um reforço de segurança, porque muito vem dali. Ele usa isso como acusação e tinha usado também para fazer até chantagem em relação às tarifas, né, Jamil? Acho que é a primeira vez que a gente vê uma postura dessas em relação a um país que ele estava falando alto e falando grosso também. É verdade, Gabi. Ele nessa postagem hoje, ele fez esses elogios. Agora há pouco também na coletiva de imprensa, não é na coletiva de imprensa, no cercadinho dele, no Salão Oval, ele também falou da presidente do México, elogiou. Agora, ele também faz uma coisa muito, eu diria, maquiavélica com o México, na verdade. Ele, na verdade, usa o México neste momento para atacar o Canadá, né? Nessa postagem, quando ele fez essa postagem, ele já sabia que a isenção também valeria para o Canadá. Mas ele não cita o Canadá. Ele faz, logo depois, uma outra postagem dizendo que Trudeau está usando a questão tarifária para, imagina só, um populista acusando o outro de populismo, de acusar o Trudeau de estar usando a questão tarifária para ganhar popularidade interna contra, basicamente, os americanos. Então, nada ali no governo Trump é por acaso, né? Então, quando ele faz o elogio à presidente do México, sem dúvida nenhuma, é por conta da reação dela, é por conta da posição firme, mas também tranquila, firme, mas também muito civilizada nas palavras. Eu tenho assistido às coletivas de imprensa dela hoje por exemplo, pela manhã, extremamente firme, mas extremamente, eu diria, digna. Não tem nenhum tipo de baixaria, não tem nenhum tipo de ofensa, não tem nem mesmo ameaças. Ela só diz que vai se defender. Ela tem uma postura muito, eu diria até se a gente for avaliar as diferentes posturas pelo mundo de como reagir a Donald Trump, eu acho que a da mexicana é realmente algo a ser pelo menos observado.
Só que ele faz isso também para atacar o seu grande inimigo no norte, o Trudeau, que ele não chama nem de primeiro-ministro, ele chama de governador, porque ele quer dizer que o Canadá é só mais um estado norte-americano. Então, tudo que vem ali do Salão Oval de Donald Trump tem uma segunda intenção, até terceira ou quarta. Aliás, só para aqui grifar, né, eu chamei aqui esse posicionamento do Trump, foi na rede social dele, que é o Truth Social, e também ele está falando ali, eu vou pedir para colocarem na tela rapidinho, só para fazer uma observação, né, porque acho que nem todo mundo conhece o acordo, ali a gente está... eu grifei ali as letras, né? E o S, porque é o acordo dos Estados Unidos, aí o M, o México, e o CA de Canadá. Então, a gente está falando justamente, né? O Trump, ele tinha anunciado essa imposição de tarifas e agora o México não é obrigado, né? A pagar essas tarifas que se enquadrem dentro desse acordo, né? Que seria a partir do dia 2 de abril. Jamil, o antigo NAFTA, esse acordo? É o NAFTA, exatamente, Juliana. É o NAFTA que em 2018... Donald Trump, então, naquele primeiro mandato dele, ele vem arrebentando também com todos os acordos que existiam naquele momento e obriga o Canadá e o México a renegociar o NAFTA. E o NAFTA se transforma, então, nesse novo acordo de livre comércio México-Canadá. E aí o nome NAFTA desaparece porque, obviamente, o nome tinha tinha um significado muito específico. Né? Boa, só aqui para fazer observação, acho que para a gente acompanhar as entrelinhas. Chico Sá tem outra derrota também, se é que a gente pode falar que essa foi uma derrota para o Trump, né? Ele ter que reconhecer a Claudia Sheinbaum e dar uma recuada ali na imposição de tarifas, mas nesse caso, articulada pelo Brasil também, o Jamil trouxe essa apuração, porque tem uma aliança com países sul-americanos, né? Com o Brasil ali encabeçando, ali a gente está vendo a manchete com a Aliança Brasil / aposta de Milei e Trump para comandar a OEA. Então, o candidato apoiado pelos Estados Unidos e a Argentina, justamente por isso que a gente está falando aqui, que era, né, uma articulação do Milei com o Trump, porque o paraguaio, o Rubén Ramírez Lezcano, desistiu da disputa. Essa disputa foi anunciada justamente depois que o Brasil, em bloco ali com Chile, Colômbia, Uruguai e Bolívia, anunciaram no final de semana apoio a um candidato do Suriname, que é o Albert Randim. Então, eleição que está marcada para a próxima segunda-feira, não é isso, Jamil? No dia 10 de março, portanto, estou olhando aqui no calendário, acho que vale a pena explicar os bastidores por trás, né, dessa formação em bloco e acho importantíssimo os países sul-americanos demonstrarem justamente que estão, sim, articulados politicamente para que estejam ali, né, prontos na OEA para fazer algum tipo de defesa a essa política do Trump. Gabi, essa foi talvez a primeira grande, eu diria, conquista da América Latina em relação às ambições não só de Donald Trump, mas da extrema-direita latino-americana também, porque Milei estava envolvido, tinha outros países envolvidos. O que é que aconteceu? Vamos dar vários passos para trás aqui. A OEA sempre foi um instrumento do governo americano na região, sempre foi. Desta vez, Donald Trump queria utilizar a OEA, além de desenvolver, obviamente, o seu pensamento de extrema-direita, de implementar políticas contra Venezuela, Cuba, Nicarágua e tantos outros, tinha um outro objetivo, e esse outro objetivo era justamente usar a OEA para afastar a China da região. Esse é um grande mote aqui do governo americano, afastar a China de todos os lugares que os Estados Unidos possam estar ameaçados. Então, esse era o objetivo. Para isso, o governo americano precisava escolher, ou pelo menos ter um candidato para liderar a OEA que fosse nessa direção. Olha só quem eles encontraram. O chanceler do Paraguai, um dos pouquíssimos países que não reconhece, obviamente reconhece a China, mas que também tem uma relação com Taiwan, né? Então, já tem um elemento fundamental geopolítico nessa história. Quando Donald Trump vence, e antes mesmo de ele assumir, o chanceler do Paraguai vai lá para a Flórida e tem uma reunião com Donald Trump e com Elon Musk, não só com Donald Trump, com o próprio Elon Musk, e se lança candidato, né, a comandar a OEA. E aí, obviamente, ganha o apoio da Argentina, ganha o apoio do El Salvador, né, que obviamente a gente conhece
o personagem El Salvador, que tem uma relação também com Donald Trump, e tem todo o apoio de Marco Rubio, o chanceler, o secretário de Estado norte-americano, e começa a fazer uma campanha. E aí o que fazem os países progressistas latino-americanos de uma forma dessa vez muito concertada? Fecham em torno de um outro nome. Quem é? Justamente o chanceler do Suriname, que já tinha uma questão muito estratégica, que era o apoio do Caribe. O Caribe, politicamente, tem um impacto menor, mas são muitos países. Então, eles têm muitos votos dentro da OEA. Então, estrategicamente, era muito interessante você contar com o Caribe do teu lado. E aí o Juliano talvez até saiba melhor do que eu, porque ele estava lá no Uruguai esses dias, e justamente no Uruguai, durante o fim de semana, sem fantasia nenhuma, fazem ali um acordo entre Brasil, Uruguai, Chile e Colômbia para apoiar esse candidato. Com isso, o que acontece? Esse candidato, da noite para o dia, ganha uma enxurrada de apoios, e o paraguaio é obrigado a desistir da sua candidatura, porque ele simplesmente não teria chance nenhuma, passaria uma vergonha enorme. Na verdade, a vergonha que ele passaria na eleição não seria dele, seria a vergonha do Milei e do próprio Trump. Então, melhor desistir agora do que passar a vergonha na hora da votação. E agora nós temos aí, eventualmente, um secretário-geral da OEA que não vai estar, vamos dizer assim, totalmente submetido ao governo Trump. Acaba a história aí? Claro que não. Por que não acaba? Porque 60% do orçamento da OEA ainda vem dos Estados Unidos. Né? Então, temos um problema muito sério, sem dúvida nenhuma. Mas, pelo menos, o que nós não teremos é, basicamente, uma marionete de Donald Trump e Milei comandando a OEA. Excelente. Não se falava de outra coisa lá em Montevidéu. Não posso dar detalhes, mas... O nosso testemunho ocular da história. As conversas estavam pegando fogo, foi uma operação. E essa foto é muito ilustrativa, né? Essa foto faltou só a Cláudia, mas... A gente vai colocar aqui a foto na tela. Essa foto é muito ilustrativa, né? Dessa concertação aí. Tinham problemas, tem diferenças entre o Lula e o Boric no tema da composição regional aqui, entre o Lula e o Petro no tema do petróleo, mas parece que o Trump ajudou a unificar todo mundo e essa concertação em torno da candidatura, está aí a foto super ilustrativa desse novo momento, dessa nova fronteira de resistência que a América do Sul começa a montar, em aliança com o México, certamente, para resistir à extrema-direita. E essa derrota, Chico Sá, não é pequena não, porque a OEA a gente sempre soube, sim, né, a Secretaria de Estado para Assuntos Latino-Americanos. Né? É uma prova de habilidade política, né, do grupo, porque venha com barulho que eu vou nos bastidores e já te armo a primeira arapuca assim na cara. Então foi uma bela jogada. Tem outra história também que pode acontecer. Até agora o México tem sido habilidoso, a presidenta tem sido habilidosa com a conversa com o Trump. Mas se a boiada estoura, também eu acho que tem novos negócios, né, Jamil? E possibilidade de negócio com o Brasil. Você abre aí outro corredor aí para se fazer negócio e também pode ser uma solução para essa crise com o Trump. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o governo mexicano já tem colocado para o governo brasileiro que quer ampliar o acordo que existe. Existe um acordo comercial entre o Brasil e México, que sempre foi muito limitado por vários motivos, inclusive por concorrência entre os dois. Né? Nem sempre a economia mexicana e brasileira são complementares, elas são concorrentes em vários aspectos também. Isso também criou certa dificuldade por muito tempo. Mas, como você colocou, Chico, existe uma outra dimensão. Eu acho que o Juliano colocou muito bem. O Trump está tendo pelo menos um efeito positivo no mundo, que é reorganizar algumas regiões em relação ao que de fato é importante, né? Ao que de fato une esses países. Claro que a gente tem diferenças, sem dúvida nenhuma, essas diferenças elas existem, mas eu acho que tem uma percepção de que há um risco muito grande, muito maior do que a diferença que pode existir entre uma vertente do progressismo daqui ou uma vertente do progressismo do outro lado. O que nós temos é, obviamente, uma ameaça aqui nos Estados Unidos, que já se fala abertamente, de um movimento autoritário. Então, isso sim é uma ameaça gigantesca. Outro dia eu falava com o Steve Levitsky, o autor daquele best-seller Como Morrem as Democracias,
eu fiz uma pergunta, era mais provocadora, mas a resposta foi genial. Eu falei, o que falta para... Não, perdão, ele falava em líder autoritário, e eu perguntei, desculpa, professor, por que dá para falar em líder autoritário já em relação a Donald Trump? E ele me respondeu, o que mais falta para ele fazer para eu poder chamar ele de líder autoritário? Então, no fundo, é verdade, né? Ele deu uma resposta muito enfática, né? Ele não reconhece a eleição, ele desmonta o Estado, ele ataca o judiciário, ele tenta, claro, com seus homens, criar um distúrbio no Congresso. O que mais ele precisa fazer para a gente chamar ele do que ele é? Isso, obviamente, alguém que não tem nenhum tipo de simpatia ou, pelo menos, de proximidade com governos comunistas, etc. Não é nada disso. Professor da Harvard, que tem uma linha muito clara de pensamento. Ele é casado com uma peruana, uma professora, uma acadêmica peruana, e ele comentava, depois que terminou a entrevista, ele falou assim, olha, a gente vai comentando as coisas do Trump aqui, e a gente se lembra do Peru, de Fujimori, e aí ele falou, e nem o Fujimori tinha coragem de fazer o que o Trump faz. Então, esse é o Steve Levitsky. Esse é o Steve Levitsky, não é, né, alguém que é um desavisado, etc. Não, é talvez a grande autoridade em defesa da democracia, pelo menos no mundo acadêmico, comparando Donald Trump com Alberto Fujimori. Nossa. Essa eu não esperava, sinceramente. Eu também não, viu, Jamil? Eu também não. Mas excelente você trazer aqui esse bastidor dessa conversa pra gente, fim, né? Exato. Jamil, obrigada demais. Sempre um prazer receber você aqui junto com a gente. Abraço grande. Até a próxima, querido. E se recuperem do carnaval, por favor. Todos. Já estamos recuperados. A gente já estava aqui ontem. Estamos no jogo. Já estava com a bola em campo. Valeu, Jamil. Bom, gente, a gente está falando aqui de resistência, né, nos Estados Unidos. Queria trazer aqui um outro personagem também de resistência negra nos Estados Unidos, que foi o Muhammad Ali, né, o maior boxeador, lutador de todos os tempos. Você viveu bem, né, esse momento de tudo sobre o cara, gostava tanto da parte esportiva como da parte política mais ainda. Um grande ativista, enfim, dos direitos humanos também. A gente vai trazer um pouco da história dele pela perspectiva familiar, da filha dele. A gente está vendo aqui na tela, para você que nos acompanha, a história da Mariam Ali, que vai falar sobre a trajetória do pai, também os bastidores familiares. O Eduardo Moreira conversou com ela, eu estava contando aqui ontem no N2, que o Edu, no dia que ele conversou com ela, a gente estava na redação, acompanhou, ele saiu super animado, assim, emocionado de como ele conversou com ela. Então, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar essa conversa no dia 16 de março, que é um domingo, 8 horas da noite. E você pode ali rapidinho em cln2.com.br já garantir a vaga para assistir. Já vai agora, rapidinho aí, enquanto você está junto com a gente, para não esquecer. E aí você recebe os alertas também para não perder essa conversa. Então, vale super a pena. Não, vale muito porque é um personagem dos Estados Unidos que conta muito a história daquele país. Por uma perspectiva de rebeldia, né, que estava lá rolando a Guerra do Vietnã e ele lá contestando, mandando ver. No braço, quase no braço, como ele fazia no ringue. Então, é um personagem muito importante para a gente entender até o que está acontecendo hoje com esse governo aí do Trump. Pois é, exato. Aí que é bom. Também essas histórias também, né? A gente volta a falar sobre conhece um pouquinho o passado, você vai descobrir por que chegou nisso. Que também viveu, né? Resistiu também um período em que os Estados Unidos ainda estava atravessado por práticas de racismo institucional, de anticomunismo, de perseguição a minorias, perseguição a adversários. Foi uma voz muito corajosa. E ele se recusou a ir para a Guerra do Vietnã. Se recusou a ir para a Guerra do Vietnã, apoiou os Panteras Negras, depois, quando esse movimento foi transformado quase que numa organização terrorista pelo governo americano, apoiou manifestações de trabalhadores em todo o mundo. Então, uma voz da resistência, no momento que tem tão poucas vozes da resistência, onde até num evento como o Oscar, que poderia ser uma oportunidade de fazer uma denúncia aberta, a turma toda contida ali, até os críticos muito tímidos, né? Bacana demais, parabéns por sério. Mas discursos muito acovardados, né? Assim, eu achava que... Até porque a Califórnia tem outra pegada, então achei que lá ia... Os dois discursos talvez mais fortes foram
do curta-metragem, né? Sim, muito forte. O melhor documentário curta-metragem, né? Que é o No Other Land, e o do próprio Walter Salles, né? Sim. Depois ele achou o papelzinho com o texto, né? Ai, o papelzinho E o texto é um texto contra o autoritarismo, né? Contra as ditaduras. Né? É isso. Por lá, Estamos de novo falando de estamos de autoritarismo, volta. né? É isso. Sempre cai nisso. o autoritarismo ainda está aqui. E a gente continua resistindo a ele. Então, a gente vai, muito bom. reforça aí o link para você fazer a sua inscrição, icln2.com.br. 2 segundos leva e você tem acesso a mais esse conhecimento que a gente está produzindo aqui. E bora voltar os olhares para o Brasil de novo, para Brasília, na verdade, porque a gente está numa expectativa, Opa, gente. Saiu lá. Meia-noite acaba o prazo, hein, para o Bolsonaro e boa parte também dos denunciados pelo golpe de estado do 8 de janeiro. Acho que ele vai entregar faltando um minuto, né? Será, Chico? Faltando Será? um minuto. Quanto mais ganhar Defesa tempo. prévia, tá, gente? Que tem que ser apresentada ao STF. A gente já falou sobre isso aqui na abertura do programa, mas vai voltar a falar de novo, porque hoje não é só o Bolsonaro, tem outros nomes muito importantes para esse golpe, né? Que foi um golpe frustrado, mas estava ali General Augusto Heleno, que também tem que apresentar ainda hoje, Alexandre Ramagem, enfim, Mauro Cid, Anderson Torres, uma série de nomes aí bem importantes. Mas um golpe que saiu do papel, ele anda e, para sorte de todos nós e do país, não deu certo. Mas ele é posto em operação, tem vigilância, tem arma ali preparada para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, então é todo o roteiro foi posto em prática. Vamos chamar Guilherme Amado aqui com a gente, porque alguns já apresentaram até essa defesa prévia. Boa noite, querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi, boa noite, Juliano, boa noite, Chico, boa noite, comunidade. Todo mundo na expectativa de saber o que o Bolsonaro vai alegar. A gente sabe que se declarar culpado ele não vai, mas eu estou curioso de saber se ele vai ser criativo, como alguns dos acusados ao lado dele foram, né? Eu quero saber dessa criatividade aí, quero que Guilherme Amado conte pra gente, né? O Ramagem foi um dos que já apresentou defesa hoje, né? A gente já tem alguns aí que já apresentaram, né, Chico? Tem o Marcelo Costa Câmara, que é coronel ou general ele? Coronel, né? O Marcelo Costa Coronel Câmara. Que apresentou também, que foi na linha de impedir o Moraes. Tem muitos que estão nessa linha, que ele também querem ser julgados na primeira instância e acham que não tem que ter, tem que ser o Moraes, não tem que ser STF. E ele também tem uma alegação que beira o cômico, que ele fala, eu falei aqui da preparação da arma para o Alexandre de Moraes, ele que era responsável muito por esse capítulo, da vigilância ao Moraes, saber os passos, etc. Ele era assessor do Bolsonaro ali, só para dar o... Assessor do Bolsonaro, em algum momento tem movimentação financeira de conta dele para Michele, em despesas lá, ele é muito envolvido na história toda, mas ele fala que a vigilância que ele fazia era tudo legal porque era Google, ver alguns telefonemas, ver telefonema do outro, e agendas que são públicas, agendas do STF, ou seja, onde vê os passos do Xandão. Só que quando você descobre que tinha gente ali na tocaia para o assassinato, digamos que não era uma atividade das mais comezinhas, não era uma reportagem, vou no Google, sei quem o cara é, vou ver a agenda pública dele. Ele quer dizer que é quase um repórter, e não era bem isso, né? Amado, e aí essas estratégias? Onde está no rol de atribuições, para usar uma palavrinha da moda, né? No job description desse camarada, ele monitorar de qualquer maneira que seja o Alexandre de Moraes. Obviamente era uma exorbitação do que ele deveria fazer, né? De maneira nenhuma, um assessor de um presidente da República tem que monitorar da maneira que for um ministro do Supremo. Se era vendo a agenda pública, se era dando um Google, seja lá, ou bisbilhotices mais graves, não é para ele fazer isso. Ponto. Eu acho curioso que ele confessa que monitorou. Para mim, isso já basta para os ministros conseguirem formar uma convicção sobre a culpa desse cidadão em específico.
Ele viu que talvez não houvesse saída mesmo nesse caso e partiu para essa, né? É porque tem os diálogos entre eles. Tem também. diálogo, tem áudio, tem tudo. Ficava muito difícil essa aí. Agora, outra coisa que é interessante que eu vi foi o Bolsonaro posta hoje aquele velho áudio publicado pela revista Veja, com a conversa, seria uma conversa do Mauro Cid com um amigo oculto, não aparece o nome, nem o cara fala, ele fica em silêncio e o Mauro Cid faz uma espécie de desabafo. E no desabafo meio que insinua que está sendo forçado a dar aquele tipo de declaração. O Bolsonaro publica hoje isso no Twitter. Será que ele vai colocar esse tipo de conteúdo na defesa dele? Gui, o que você acha? Um conteúdo que o próprio Mauro Cid renegou, voltou atrás, disse que não era aquilo, porque esse conteúdo, vamos lembrar, colocou em xeque a delação do Mauro Cid, né? E, consequentemente, os benefícios penais que ele vai ter de abatimento de pena em função de ter feito a delação. Vale tudo, né, gente? Nesse momento, o Bolsonaro precisa, para usar a palavra que eu empreguei no início do meu comentário, ele precisa ser criativo, ele precisa usar qualquer tipo de subterfúgio para conseguir criar uma tese de defesa. Porque o corpo da coisa, de que ele não planejou um golpe, isso é inescapável, isso está provado. E ele não vai conseguir demonstrar isso com fato nenhum novo, né? Eu queria trazer aqui também a defesa do Ramagem, gente. A gente tem aqui um trechinho do que a defesa dele apresentou, dizendo que ele não estava mais no governo quando começou a radicalização. Olha só o argumento. Abre aspas, então. A narrativa apresentada na denúncia demonstra claramente uma radicalização de falas e atos a partir do ano de 2022. Mais precisamente a partir de julho, momento em que Alexandre Ramagem Rodrigues não mais integrava o governo federal, já tendo sua atenção há meses voltada à disputa eleitoral que se avizinhava. Lembra que a gente falou? Joga pra turma, né? Exato. Não tem nada a ver com isso, né? E a gente até falou, né, sobre essa... Sobre, né, a defesa do Alexandre Ramagem é maravilhosa, na minha opinião. Porque, primeiro, ele admite que havia um ambiente golpista. É isso que ele fala, né? Segundo, ele diz, eu não fazia parte desse ambiente golpista. Gente, o ambiente golpista estava dado desde 2019. Para a gente ser mais preciso, começa a ganhar corpo mesmo na pandemia, em 2020. Vamos lembrar que as ameaças públicas, não eram ameaças veladas, não, públicas, de descumprimento da Constituição, de ruptura institucional, eram dadas pelo Bolsonaro no cercadinho, nos microfones, nas entrevistas. Uma delas envolvendo o Alexandre Ramagem, quando, em abril de 2020, o Bolsonaro vira e diz que vai peitar a ordem do Alexandre de Moraes de não colocar o Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal. E aí o Davi Alcolumbre tem que ir para um corpo a corpo com o Bolsonaro, passa a boa parte da madrugada do dia que o Bolsonaro falou isso, em comunicação com o então presidente. O Dias Toffoli, presidente do STF, também faz parte desse esforço. E aí o Bolsonaro desiste. Há ainda um outro fato nesse episódio. Eu sei bem desses detalhes porque foi uma crise que eu apurei peripasso para o livro que eu publiquei sobre o período, que é a morte da esposa do Wagner Rosário, então ministro da CGU. O governo amanhece no dia seguinte, foi uma morte trágica, com a notícia de que ela tinha morrido, e o Bolsonaro automaticamente vira atenção para isso, vai ao velório da moça, oferece solidariedade ao ministro dele, e o tema Alexandre Ramagem entra para segundo plano, e a pressão feita pelo Dias Toffoli, feita pelo Davi Alcolumbre, então presidente
do STF, do Congresso e esse fato trágico fazem com que o Bolsonaro deixe para lá a ideia do que seria um golpe. Aquilo ali seria um golpe já. Se ele não cumpre uma ordem de um ministro do STF, ali já seria um golpe. Estamos falando de 2020. E a figura central ali era Alexandre Ramagem, esse mesmo que está dizendo que saiu antes da radicalização. Ora, tem a dó, né? Teve até aquela conversa, né, do Ramagem com as advogadas, com Dentro duas do Palácio do advogadas Planalto. dentro do Palácio do Planalto. Foi em 2020, né, Amado? 27 de agosto de 2020. Bem lembrado. Ele recebe as advogadas do Flávio Bolsonaro no Palácio do Planalto, uma reunião que estava o Heleno também. No âmbito da rachadinha, né, essa história. É pedido pelas advogadas que a ABIN se envolva ali, ele já era presidente da ABIN, já era diretor executivo da ABIN, é pedido a ele que ele se envolva a ABIN na obtenção de provas para anular a rachadinha, né, comprovar a tese delas de que o Flávio Bolsonaro tinha sido alvo de uma bisbilhotagem ilegal. Se aquilo ali não era radicalização, o que era radicalização pro Alexandre Ramagem? Pelo amor de Deus, né? Agora, Amado, nós estamos aí na expectativa de ter a defesa do Bolsonaro, mas já tem outras defesas aí que foram apresentadas. E esse bando, como todo bando de criminosos, não tem nenhuma solidariedade entre si. Na hora do vamos ver, um jogando o outro na fogueira, né? Todo mundo solta a mão de todo mundo, como está dizendo a Gabriela aqui. Então, nenhuma surpresa, né, que um bando de bandidos como esses não tenha solidariedade alguma entre si. É totalmente diferente em outros momentos da história, onde quem estava na resistência protegia quem estava resistindo, porque sabe que acima das suas vidas tinha uma causa maior, que era a luta pela liberdade e pela democracia. Nesse caso não tem nada disso, é um bando de golpistas. Agora, você acha que nesse processo de entrega das defesas pode vir alguma coisa? Essa do Ramagem é um salve-se quem puder, né? Não tenho nada a ver com isso, o Bolsonaro que responda pelo ambiente de radicalização. Mas você acha que pode vir alguma defesa um pouquinho mais ousada, do tipo dizendo, olha, realmente eles estavam tramando, eu não tenho nada a ver com isso, mas eles estavam tramando sim, eu até ouvi falar que tinha alguma coisa acontecendo. Você acha que na entrega das defesas alguém pode tornar a situação do Bolsonaro ainda mais delicada? Se isso acontecer, Juliano, eu acho que vai ser surpreendente, porque essa é uma informação para se negociar, né? É uma informação para procurar o PGR e falar, olha, ainda dá tempo de eu falar o que eu sei, para eu tentar bater minha pena, né? Porque, e nessa hora de eu falar o que eu sei, não necessariamente essa pessoa vai ser levada a sério se ela entregar elementos que envolvam o Bolsonaro. Porque o PGR está convicto da condenação, dos elementos para condenação, tanto que ofereceu a denúncia. Mas ele pode entregar elementos sobre outros personagens, né? Algum desses pode chegar e falar assim, olha, isso que o Cid disse sobre o Eduardo Bolsonaro e sobre Michele Bolsonaro foi muito mais. Eu tenho aqui isso para dar. Olha, vocês não estão considerando aqui esse general, esse almirante, esse brigadeiro, mas olha isso aqui que eu tenho para dar. Ou, o que seria excelente, assim, olha, ninguém está falando muito de financiamento, olha aqui o que eu tenho para dar. Isso, inclusive fica a ideia aqui de todas essas opções que eu dei aqui, para quem tem que tentar salvar a pele no Supremo, qualquer uma dessas coisas que vocês tenham de maneira mais concreta, pode significar anos a menos de cadeia para vocês. E olha que pela dosimetria da turma do 8 de janeiro, eu acho que não vai ser pouco tempo de condenação, não. Muito bom. Eu queria também lembrar, né, que amanhã vencem as defesas, os prazos para as defesas do general Braga Neto e também do Almir Garnier. E o Braga Neto, na defesa dele, tinha pedido mais tempo para estender o prazo também. O Bolsonaro também fez isso. Mas o Xandão negou também. Todos eles estão tendo o mesmo prazo, né? Enfim, conforme manda a lei para dar essa resposta, essa defesa prévia para todos eles. 15 dias úteis, é uma defesa, ela é o primeiro momento, é uma defesa, né, muito inicial ainda. É isso, então a gente tem... defesa de fatos que já estão em domínio público, né? Então, assim, ninguém teve só 15 dias para preparar suas defesas. As defesas precisam ser preparadas há muito tempo. Agora, eu queria ressaltar aqui, a gente está falando de defesa prévia, de prazos processuais e tudo. Isso tudo que a gente está falando aqui
é a prova de como é mentirosa a história deles, de que eles estão sendo alvos de perseguição ou de que a gente vive uma ditadura. Na ditadura que eles negam a existência ou de que foram coniventes, né? Foram diligentemente coniventes, caso do Bolsonaro, caso do Augusto Heleno, caso do Walter Braga Neto, que começaram suas carreiras na ditadura, ali não havia isso. Ali não havia processo, ali não havia defesa, ali havia tortura, ali havia desaparecimento de corpos, ali havia execução sumária. Aquilo ali era ditadura. Isso aqui que está sendo concedido a eles é a democracia. Eles estão tendo todo o espaço para se defender. Se o Bolsonaro conseguisse contrapor com fatos que, olha, eu não tenho nada a ver com essa minuta de golpe, olha, é mentira o que o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica estão dizendo de que eu propus a eles um golpe, olha, é mentira tudo que o Mauro Cid está falando, mas ele não faz nada disso. Ele fica pedindo anistia sem, conforme eu já falei aqui algumas vezes, sem sequer querer fazer um gesto de pacificação do país. Amado, Total. rapidinho, eu queria só saber se a gente já tem novidades dessa reunião do Lula com os ministros, empresários, para discutir o preço dos alimentos. Enfim, é a grande preocupação do governo nesse momento pela questão da popularidade, claro, porque tem que resolver esse problema também para a população. A gente já tem alguma novidade ou a gente está aguardando eventualmente um pronunciamento do presidente Lula em breve? Rapidíssimo, que a gente já vai voltar a falar da denúncia com Carolina Brígido, mas queria te ouvir sobre isso. Eu já ia te chamar de Vivi, ó, é o hábito de fazer o N1. Gabi, Gabi, ainda não tem nenhuma informação, como você falou, é talvez a coisa mais importante do governo nesse momento, né? E é bom também o significado político de você voltar a ter empresariado sentando para conversar com o governo. Isso é uma coisa em termos de política, a gente não pode menosprezar. Quanto mais públicos com que o governo não vinha falando, ele voltar a falar, mais forte fica o governo e mais distensionado fica o ambiente de polarização. Muito bom. Guilherme Amado, sempre um prazer te receber aqui, meu querido. A gente se vê em breve. Um abraço grande. Beijo, pessoal. Bom programa para vocês. Obrigada, Boa noite, querido. Obrigado. A gente falou no início do programa, né, das novidades aqui na programação do ICL. Na semana que vem a gente vai ter a estreia de alguns programas e umas mudanças ali, umas danças da cadeira na nossa programação. Então, na segunda-feira, tem o ICL Urgente, programa de Rodrigo Viana, que entra às 5 horas da tarde, todos os dias, ali de segunda a sexta-feira. O Rodrigo Viana, chega inclusive Laura Couto também, e estará junto com o Rodrigo falando direto Viana, da redação ali. trazendo ali, a gente acompanhou tudo hoje ali, né? Fumegante ali. Fumegante, pegando fogo, isso mesmo, Chico Sá, para trazer todas as atualizações em tempo real. Na sequência, ICL Notícias segunda edição já entra com as análises, 5h30, então. Ó, a mudança de horário aí. Exatamente, já estou preparando mentalmente para pegar o meu metrô mais cedo um pouquinho. É isso, Chico. E o próprio Rodrigo faz o Gente, depois ele retoma no ICL2, como é de hábito com... Isso, a cadeirinha dele tá guardada, estou Com a nossa tô só esquentando que ele vai voltar. Pra gente fazer as análises no N2. Exatamente, ele tem só um tempinho ali para tomar um café e tal, relaxar, mas tem compromisso com a gente. Bom demais. E aí, na terça-feira, porque a gente gosta, assim, né, de trazer pacote de novidade, não é uma só. Então, na terça-feira, a gente já chega com um novo programa também, 7 horas da noite. A gente tem a estreia do Precisamos Conversar. Você tá vendo aí na sua tela já a carinha do Precisamos Conversar, que é um novo programa de debates no ICL. Vai ser apresentado pela Juliana Baroni, também com comentários da queridíssima Açucena, né, uma cantora brilhante. Tem a Márcia Tiburi, filósofa. A Nina Silva, também a Sara Zara, que é apresentadora. Então, essa roda de conversa, esse nome é muito bom. Precisamos conversar, hein? Tem muita coisa, Quando você escuta Precisamos Conversar, meu Deus do céu. Quem é pai, mãe, né, Chico, sabe o que isso significa. Precisamos conversar. Então, precisamos conversar. Então vem, assim, papo cabeção, né? Não vai ter muito bom. Tema leve, não, neste programa. Não perderei. Não perderei também. E vamos voltar a falar da denúncia contra os golpistas. Carolina Brígido chega para falar com a gente, porque meia-noite, ó, tic-tac, tá contando no relógio,
o prazo da defesa prévia para o Bolsonaro e também para outros acusados vai vencer. Sim, Carol, boa noite. lembrei até do título do terror, o horror do Zé do Caixão. À meia-noite encarnarei no teu cadáver. Zé do Caixão na área para essa turma toda. Boa, bem lembrado, boa lembrança. Cadê Carol? Olá, Gabi. Olá, meninos. Pelo visto vai ser à meia-noite protocolotarei. Não sei nem falar mais. Vou protocolarei. Para livrar o meu cadáver, né? Exato. Porque, no caso, o presidente Jair Bolsonaro parece que a defesa dele está juntando cada minuto para poder apresentar essa defesa no Supremo Tribunal Federal. Até agora não chegou nada lá no protocolo do STF em relação a Bolsonaro. Em compensação, chegaram vários outros advogados que apresentaram a defesa. É bom a gente dizer que esse sistema é eletrônico. Então, se ele quiser esperar até meia-noite, não precisa ficar esperando o Supremo Tribunal Federal estar aberto ou fechado. É só protocolar eletronicamente a peça da defesa. E o interessante é que as defesas que chegaram até agora, a gente saiu do carnaval, mas ficou um samba de uma nota só. Todo mundo está dizendo que golpe. Não estou sabendo de nada. Então, assim, ninguém admite que sabia de alguma coisa. Não é nem assim, eu não participei dessa trama golpista. Eu não estava sabendo que estava tendo uma trama golpista. Não. E as defesas são as mais diversas possíveis, mas giram todas em torno desse tema, do não conhecimento do que acontecia ali embaixo do nariz deles. Afinal de contas, todos eram integrantes das Forças Armadas, todos estavam de alguma forma participando do governo Bolsonaro. A PGR elencou essa série de indícios de que houve um planejamento para que o resultado das eleições de 22 não fosse cumprido e que tivesse uma ruptura violenta, né? Uma ruptura à força do regime democrático. Mas ninguém sabia até agora. Vamos esperar para ver o que a defesa do Bolsonaro vai dizer, se é que vai dizer alguma coisa. Tem essa também, não é obrigatório. Se ele não quiser apresentar nada até meia-noite, ele não apresenta. É isso que eu ia te perguntar, Carol. O que acontece para quem não quiser ou não apresentar, né, a defesa prévia? Acontece alguma coisa ou é isso mesmo? Porque é uma defesa prévia ainda, né? Então, é importante a gente saber. Exato, é uma defesa prévia e a gente pode ter algumas leituras sobre essa decisão da defesa de Bolsonaro de ou esperar até o último minuto para apresentar a defesa ou não apresentar defesa alguma. Aí só a gente dá um passo para trás. A gente viu que 2 semanas atrás a defesa do Bolsonaro pediu a Alexandre de Moraes que esse prazo de 15 dias para apresentar essas alegações fosse estendido para 83 dias. Esse pedido foi negado, claro, não existe essa previsão. Nesse momento de recebimento da denúncia, assim que a denúncia chega, a defesa tem 15 dias para apresentar sua manifestação inicial. Então, portanto, não existe esse prazo de 83 dias. A defesa pode fincar a pé e dizer, não, eu vou apresentar só depois de 83 dias. Se fizer isso, Alexandre de Moraes não vai considerar a peça porque ela foi apresentada fora do prazo estipulado pela lei e pelo relator. Então, não tem problema nenhum. Se não quiser apresentar a defesa nesse momento, não precisa. Existe também uma leitura ali entre os integrantes da defesa dos acusados que pouco importa apresentar a defesa agora ou não, porque a convicção dos ministros da primeira turma, a convicção do relator dessas investigações, que é o ministro Alexandre de Moraes, já estaria formada e que a posição dos advogados não seria levada em conta. Essa é uma leitura possível, é uma leitura que a defesa faz, mas é claro que antes do julgamento o certo é o juiz considerar ali a defesa mesmo para dizer o que está alegando. A defesa pode inclusive apresentar algum indício de irregularidade no trâmite das investigações que poderia fazer com que essa tendência de recebimento da denúncia não fosse de fato levada a cabo. Mas isso não se tentou fazer até agora, não foi apontada nenhuma ilegalidade. O que acontece? Algumas defesas estão insistindo ainda naquela tese de que Alexandre de Moraes não deveria conduzir essas investigações, afinal de contas,
Afinal de contas, segundo a própria Procuradoria-Geral da República, ele era alvo, ele era um desses alvos nesse plano de tomada à força do poder no Brasil. A gente se lembra que existia ali, inclusive, um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin. Então, eles estão insistindo nessa tese, mas como a gente já viu, não vai colar. Ali no Supremo, ninguém está querendo aceitar muito essa questão, nem de tirar o julgamento da primeira turma e muito menos de destituir Alexandre de Moraes dessa relatoria desse inquérito. Carol, boa noite. Hoje o Bolsonaro publicou nas redes sociais, a Gabi mencionou isso agora há pouco, um vídeo, mais uma vez, insinuando, questionando que o Mauro Cid teria feito a delação dele sob coação, teria sendo coagido pela Polícia Federal, e esse é um elemento que possivelmente vai estar presente na defesa do próprio Bolsonaro e de outros acusados. Em que medida, você que teve acesso a essas defesas já, em que medida os acusados estão usando o argumento de que as acusações do Mauro Cid feitas na delação premiada não são legítimas ou não são válidas porque teriam sido feitas numa condição ilegal, de algum tipo de abuso de poder, abuso de autoridade na promoção da denúncia que o Mauro Cid faz contra os seus colegas de governo Bolsonaro, de gabinete. Isso está aparecendo nas denúncias, aliás, nas defesas, perdão, isso tem peso na defesa que os acusados estão apresentando? Por enquanto, não está aparecendo. Assim, as defesas que chegaram até agora ao STF, às quais eu tive acesso, não dão conta de que os acusados vão alegar isso, vão alegar que Mauro Cid falou tudo sob algum tipo de ameaça, sob algum tipo de coação. Agora, é interessante a gente observar que Bolsonaro e Mauro Cid, em algum momento, vão precisar discutir essa relação, porque Bolsonaro diz que ele disse tudo de uma forma pressionada, de uma forma não legítima. E lá pelas tantas na delação, quando perguntado por que o senhor estava falando para o ex-presidente Jair Bolsonaro que no momento da guerra o senhor estaria ao lado dele, e aí ele fala, não, é porque o Bolsonaro estava me perturbando muito, mandando muita mensagem, e eu precisava dar um corte nele, meio que para me livrar. Então, assim, ao mesmo tempo que Bolsonaro diz que Cid estava sendo pressionado, Cid diz que Bolsonaro estava pressionando ele. Então, isso tudo vai ser levado em consideração pelo relator Alexandre de Moraes, também pelo Supremo Tribunal Federal, no momento de examinar essa denúncia. E é muito pouco provável, diria impossível, essa delação de Mauro Cid cair por terra agora, nesse momento, por conta dessa alegação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a não ser que a peça da defesa traga realmente algum elemento que faça o Supremo Tribunal Federal acreditar nessa hipótese. Mas o próprio Alexandre de Moraes participou dos interrogatórios de Mauro Cid, então fica sendo assim, uma sugestão da defesa que tem baixíssima probabilidade de seguir adiante, e a defesa sabe disso, né? É uma forma também de Bolsonaro se defender nas redes, para os apoiadores dele, de repente para os eleitorados, de repente para os simpatizantes, porque na justiça essa história não deve colar. Muito bom. Carol, tem o general Heleno, ele protocolou agorinha, enquanto a gente está conversando, e a defesa dele vai na lei, primeiro que ele pede para ser julgado pela primeira instância, e usa até a prisão do Lula como referência, que atos praticados, mesmo praticados durante a gestão na presidência, ligado à presidência, não deveria ser levado em conta. O que deve ser levado em conta é que hoje eles não estão mais lá, como poderíamos dizer. Então, ele defende que corra tudo na primeira instância, juiz ali, primário na parada. Essa turma tem chance que está argumentando esse tipo de coisa, de mudar a instância, tirar do STF e levar para a primeira instância? Olha, Chico, só vontade, né? Sim, olha, errado ele não está. Porque se a gente for pensar, o Supremo Tribunal Federal, ele é o foro indicado para julgar pessoas com prerrogativa de foro, com esse direito de serem julgados. E essas pessoas normalmente são autoridades.
são autoridades que ocupam ou que ocuparam, à época do crime, um cargo público. Então, nesse caso, poderia-se dizer que pessoas sem direito ao foro poderiam ser julgadas pela primeira instância. Só que o STF já decidiu, existe uma interpretação do próprio Supremo dizendo que se a pessoa estava no cargo quando cometeu esse crime ou quando aconteceu esse ato, a pessoa precisa sim ser julgada pelo STF. Agora, vamos supor que o general Heleno nunca jamais tivesse participado do governo, não tivesse tido direito ao foro especial em qualquer momento da vida dele. Ainda assim ele ia ser julgado no STF. Porque o que o STF decidiu lá atrás, em 2023, quando esses casos começaram a chegar no Supremo? Que o foro para julgar crime de tentativa de golpe e que são ligados a 8 de janeiro e também aquele inquérito anterior, o inquérito das fake news que investiga ataques a ministros do STF e também ao STF, o foro para julgar esse tipo de crime é o STF. Então, nesse caso, existe a leitura de que o general Heleno era detentor de foro específico. Esses fatos aconteceram e também o fato de que o STF é o foro para julgar os crimes e o próprio Supremo já decidiu lá atrás. Então não dá nem para acusar o STF de casuísmo agora, porque isso está decidido desde 2019, inclusive, quando foi aberto o inquérito das fake news. Teve essa polêmica toda e eu acho que o general Heleno chegou um pouco atrasado na polêmica, porque essa polêmica já foi toda debatida no STF 6 anos atrás. Porque em 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news, esse inquérito investigava autoridades que estavam no exercício da prerrogativa de foro. Flávio Bolsonaro, que era e continua sendo senador, ministros vinculados ao Gabinete de Segurança Institucional, a SECOM. Então, na época, quando o processo foi iniciado, imagina se cada vez que o sujeito muda seu status político eleitoral, perde o cargo, o processo tem que recomeçar numa instância diferente, né? Os processos simplesmente nunca terminariam, né? Sim. Verdade. Nesse caso, inclusive, se a gente olhar para o início dessa questão do 8 de janeiro, os primeiros réus que foram julgados ainda no plenário do STF, quando era o plenário do STF que julgava ações penais, lá em 2023, os primeiros, eles não eram detentores de nenhum tipo de cargo e nunca tinham sido. Eles eram os executores dessa trama golpista que foi descoberta pelas investigações. Então, mesmo sem nunca ter pisado no poder, digamos assim, a pessoa foi julgada pelo STF e o STF, por óbvio, não vai abrir mão de seu foro de julgar esses crimes agora que as investigações chegaram no andar de cima, nas autoridades que teriam planejado essa trama golpista. Eu queria trazer aqui, Chico, você estava falando da defesa do Marcelo Câmara, né, do argumento. A nossa equipe prontamente aqui ouviu o seu relato e separou aqui a apresentação dessa, que foi uma das defesas prévias que foram apresentadas, né? Esse que é um ex-assessor do Bolsonaro alegando que não existiu monitoramento do Alexandre de Moraes, só pesquisas em fontes abertas, que foi aquilo que você falou, né, Chico? Só que a gente tem esse trecho, então vou ler aqui, abre aspas. O que há de legal, aliás, é uma pergunta, né? Então ele está dizendo o seguinte: o que há de legal em fazer pesquisas através de fontes abertas, entenda-se, Google, telefonemas, agendas públicas. Ou essa eminente relatoria, STF, né, está se referindo ao STF, se considera vítima e se dá por impedido de julgar o feito, ou deixa de lado essa incoerência de usar a expressão de monitoramento, vez que se reconhece que o correto é acompanhamento por fontes abertas. Gente, existia um grupo de WhatsApp, né? Sim. Que era o Copa 22. Sim, com tudo lá, o roteirinho inteiro. Que de era como o roteiro do monitoramento do Alexandre de Moraes, né, que ele estava sendo monitorado, e que se até
abandonou o plano de assassinato, né, Chico? Você sabe quem que também usava fontes abertas para monitorar seu alvo? Elcio Queiroz e Rony Lessa. Os assassinos da Marielle usaram o Google, usaram as agendas públicas da vereadora, usaram, aliás, as agendas públicas de outras potenciais vítimas, como Marcelo Freixo, para definir que a Marielle seria assassinada. Usaram exatamente o mesmo método que agora os golpistas estão dizendo que faz parte. Né? Monitorar uma autoridade pelo Google não faz da pessoa que está envolvida na preparação do crime um criminoso. É uma cara de pau sem tamanho, né? Já que o monitoramento feito pelos assassinos da Marielle para comprovar que eles estavam preparando o assassinato serviu para condená-los. E agora o monitoramento feito pelos Kid Pretos, pelos coronéis e generais que estavam tramando não só o golpe, mas o assassinato de autoridades não vai valer? Faça-me o favor. Bem lembrado, Gisele. Muito bom, muito bom. Queria ouvir a Carol sobre isso. O interessante é que, realmente, né, você monitorar uma autoridade, olhar no Google onde a autoridade está, isso por si só não é crime. A gente que é jornalista vive fazendo isso para saber onde que a autoridade vai, para ver se a gente consegue falar com a autoridade, para a gente poder, inclusive, verificar o que a pessoa está fazendo, se está fazendo um discurso, se está participando de um evento. Agora, o problema é para quê monitorar, né? Se você vai monitorar para fins jornalísticos, para noticiar onde uma pessoa pública transita, é uma coisa, mas se você vai monitorar com o intuito de dar um golpe de Estado e dar um tiro na cabeça de uma autoridade, isso sim é crime, por óbvio. E é claro que o Supremo Tribunal Federal não vai olhar esse monitorar de uma forma isolada, vai olhar dentro do contexto das investigações da Polícia Federal, dos elementos trazidos pela Procuradoria-Geral da República. E mais, nesse momento, é um momento de recebimento ou não da denúncia, ou seja, aquela denúncia da PGR vai ser analisada para se verificar se existem indícios mínimos de cometimento de crime e indícios mínimos de que os possíveis autores foram, de fato, aqueles apontados pela Procuradoria-Geral da República. Se essa denúncia for recebida, aí vai ser aberta uma ação penal, que nada mais é do que uma nova fase investigativa. Então, se essa denúncia for recebida, não tem prisão, não tem condenação, não tem fim do processo, muito pelo contrário, é o início de um processo. Então, precisa saber se existem elementos mínimos para a investigação seguir e, em caso contrário, o caso seria arquivado. Então é isso que a gente está esperando. Não é cadeia no dia seguinte do recebimento das denúncias. As pessoas ficam um pouco eufóricas em relação a isso, mas o tempo da justiça é bem diferente do tempo dos anseios da opinião pública ou de setores da opinião pública. Carol, eu também queria ouvir a sua avaliação. A gente comentou aqui com o Guilherme Amado sobre a defesa do Ramagem, né? A defesa prévia do Alexandre Ramagem, dizendo, né, mas ele usou eleição, basicamente, para negar um envolvimento ali, justamente porque ele também foi acusado de usar a BIM, né, para monitorar políticos, para espalhar fake news, enfim, a gente falou até da conversa em que ele estava com as advogadas do Flávio Bolsonaro, no âmbito da rachadinha. Queria te ouvir sobre isso também, né, sobre o argumento que a defesa dele está usando. Sabe o que é interessante? Quando eu olhei essa peça, me chamou muita atenção quando o advogado argumentou: ora, Ramagem tinha acabado de ser eleito. Por que ele ia querer romper com a democracia? Então, assim, a gente viu em muitos momentos, logo depois de Bolsonaro ter sido eleito lá em 2018, que ele não estava contente com o sistema eleitoral. Sim. Então, de certa forma, ele está dissociando do argumento que Bolsonaro usou lá em 2018, que mesmo tendo vencido a eleição, começou a dizer que o sistema era fraudulento, que precisava fechar o STF, que é um dos pilares do nosso sistema democrático, do nosso regime democrático. Então, assim, ele, de alguma forma, ali nas entrelinhas também, o Ramagem está querendo se dissociar daquele discurso golpista que a gente viu por parte de Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República diz que esse golpismo, digamos assim, esse discurso de Jair Bolsonaro querendo romper
com a democracia, ele teve início em 2021, quando ele começou a dizer que dizer com mais veemência que o sistema eleitoral estava sujeito à fraude, que o Supremo Tribunal Federal precisava ser fechado e que não era possível cumprir ordens vindas do judiciário brasileiro. Ali, naquele momento, foi o início da ruptura, digamos assim, de Jair Bolsonaro com o sistema democrático. Ramagem quer se livrar disso, sair fora disso, dizer, peraí, quando começou a radicalizar, eu já não estava mais lá, porque eu tinha me licenciado para poder concorrer a deputado federal, a eleição que ele venceu em 2022. Carol, bom demais ter você aqui com a gente. Vamos esperar, né? A gente vai ficar de olho ali até meia-noite no que vem por aí, se é que vem, mas a gente acredita que sim. Porque ontem o advogado do Bolsonaro já até se pronunciou dizendo que preparou a defesa prévia ali durante o carnaval. Então vamos ver, Carol. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada, queridos. Até a próxima. Boa noite, Carol. E olha, a gente tem notícia, hoje, hein, né? F5 Juliana? hoje. A gente estava aqui no F5 e a gente tem novidade. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciando nessa quinta-feira medidas para tentar baratear o preço dos alimentos. Então, notícia que saiu agora. Entre essas medidas, tá, que estão sendo anunciadas, estão zerar a tarifa de importação para alguns alimentos, carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva. E o Alckmin disse, ele fez um pronunciamento dizendo que essas medidas vão entrar em vigor em poucos dias, então, nos próximos dias a gente já deve ter. E o Alckmin também, ele justificou, até falou que o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço. Essas medidas que foram anunciadas, a gente falou, né, que o presidente Lula se reuniu com ministros, com empresários do setor também, hoje o dia inteiro, para falar a respeito disso. Então, agora a gente tem o pronunciamento do vice-presidente Geraldo Alckmin. Chico. Olha, não, já vi aí a gritaria do agro daqui a pouco, porque qualquer possibilidade de importação eles já gritam, né? Só que eles têm ou mandam para fora ou desperdiçam, ou fazem qualquer coisa. Então, não tem outro jeito, tem que ser por aí. Mas lembra do episódio do arroz? Que foi uma confusão medonha. Não, e a outra opção do governo, Chico, Gabi, seria justamente taxar as exportações. Ou seja, você colocar um imposto para quem prefere vender para o mercado exterior... Do que deixar aqui, né? Para que esse produto ficasse aqui e suprisse a demanda interna. Mas isso o agro não quer, porque não quer pagar, prefere vender para fora, porque vende em dólar, né, moeda forte, internaliza esses dólares, tudo bem. Mas ele não quer que o governo também baixe imposto para poder vir produto mais barato para cá? Pô, aí não é possível, quer, né? Não é possível. Então, acho que é uma medida, teriam outras medidas. O governo já desonerou praticamente toda a cesta básica. Sim, essa também tá, viu? O que é importante, também está entre as medidas. Sim. A retomada da política de estoques via Conab, que é uma coisa um pouco mais demorada, que não vai ter impacto no curto prazo, mas o governo já está fazendo. Né? E há outras medidas que estão em discussão. Medidas para fortalecer o real, eventualmente a ampliação dos benefícios sociais para outros setores que precisam, que gastam maior parte da sua renda comprando alimentos, não só beneficiários do Bolsa Família, mas outros setores também. Tem várias propostas em discussão, mas é isso. Se o agro não quer ajudar, vai fazer o quê? Né? Vai ter que trazer produto de fora do país, embora alguns desses produtos, como é o caso da carne e do café, é um problema mundial por conta da crise climática, né? São commodities que aumentaram o preço no mercado internacional. Vai ser difícil o governo conseguir baixar na marra, exige uma recomposição de estoques, um reequilíbrio para que isso possa ter um impacto no curto prazo. Muito bem, então a gente teve agorinha essa notícia quentíssima. Governo se mexendo, né? Governo é para isso. Se mexendo, é isso. Não tem carnaval que segure, a gente tem que apresentar respostas para a população, né? Exatamente. É isso aí. Gente, lembrando que segunda-feira vamos ter mudança de horário no ICL e também não só mudança de horário, como programação nova, programa novo, mais notícia, né? Trazendo aqui a partir de segunda-feira. A gente começa às 5h30 da tarde, porque antes a gente tem o ICL Urgente. Olha só, agora temos a carinha do ICL Urgente com o Rodrigo Viana, também participação da Laura Couto, todos os dias às 5h da tarde. Logo depois do ICL Urgente vem a gente. ICL Notícias, segunda edição, 5h30 da tarde. E com isso,
Chico Pinheiro Entrevista, que também acontece de segunda, muda também, vai né? passar a ser um pouquinho mais cedo. Então, 7 horas da noite, a gente já começa a acompanhar o Chico Pinheiro Entrevista. Então, pra gente não ficar perdido aí, de manhã, tudo normal, 5 horas e Célio Urgente, 5h30 Entre a Gente e Série Notícias segunda edição. Depois, Chico Pinheiro Entrevista às 7 horas da noite. Tá bom pra você descansar. O compromisso do final da tarde com o ICL começa um pouco mais cedo. É isso aí. ICL, Na terça. Aciona, lembra os amigos e vamos embora. Coisa boa demais. Bom, amanhã estaremos de volta. Amanhã é sexta-feira e a gente vai continuar. Eu já viajei para segunda. Temos amanhã. É isso, temos amanhã. É isso. Do pinga amanhã. É véspera. Hoje é véspera de sexta. Boa. Então vamos nessa, já de olho na sexta-feira. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, boa noite. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe. Lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Maryam Ali. Você não pode perder. Clique aí no Saiba Mais e se inscreva. É de graça.